40 espaçonaves começam a disparar mísseis nucleares em direção aos polos de Marte. O espetáculo de fogos de artifício começou. Uma nação inteira dedicada a um objetivo comum, transformar uma rocha sem vida em um jardim. Os mísseis explodem em sequência, bem acima da superfície da atmosfera marciana. 2 sóis pulsantes são criados nos céus acima dos polos norte e sul do planeta, e assim começa a terraformação de Marte. A superfície desértica, fria e radioativa está retornando para sua antiga cor verde. A temperatura está aumentando, o gelo está derretendo e a atmosfera está engrossando, iniciando um efeito estufa em cascata. Marte está sendo reiniciado. O que crescerá ali? E que tipos de criaturas irão morar no planeta? Quando os humanos assumirão o controle e lançarão missões de terraformação de longo prazo, como a construção de uma magnetosfera, a oxigenação e o plantio do planeta? Ou será que o tempo começará a acabar à medida que as gerações mais jovens se acostumam a viver em túneis subterrâneos e em cúpulas? Esta é a primeira fase da terraformação de Marte, a extração do gelo de CO2. Marte é muito frio porque possui uma atmosfera equivalente a apenas 1% da atmosfera da Terra. Isso não é suficiente para capturar o calor que vem do Sol. Qualquer água líquida na superfície congela ou evapora rapidamente. A baixa pressão também retira todo o oxigênio do sangue humano, causando desligamento circulatório em 1 minuto, exigindo trajes pressurizados para sobreviver. Os 2 sóis nucleares começam a derreter as calotas de gelo. À medida que o CO2 e a água nas calotas de gelo derretem e se transformam em gases, são liberados na atmosfera, criando uma atmosfera mais espessa. A temperatura do planeta vermelho começa a subir. A média vai de menos 60 graus Celsius para menos 40 graus. A terraformação é vista pela primeira vez nas regiões mais quentes perto do Equador e nas crateras e vales mais profundos. A água líquida começa a aparecer na superfície, mas congela à noite. À medida que a superfície fica mais quente, mais CO2 e água derretem, a atmosfera engrossa e começa a reter mais calor, o que derrete mais CO2 e mais água, acelerando a missão de terraformação. E assim começa o efeito estufa desenfreado em Marte, assumindo como uma inteligência artificial avançada capaz de ativar uma versão mais forte de si mesma, à medida que as temperaturas em mais regiões começam a atingir 0 graus Celsius. O gelo subterrâneo começa a derreter, a água líquida está penetrando no solo e nas colinas, fluindo por antigos leitos de rios e entrando em crateras de lagos pré-históricos. À medida que o vapor de água evapora para a atmosfera, mais nuvens começam a se formar. No começo, é frio, com neve e granizo, mas logo começa a chover, dando início ao ciclo da água. A poeira vermelha que cobre Marte começa a ser lavada, rios começam a fluir, movendo-se lentamente devido à gravidade menor. A maior parte de Marte começa a ser coberta por 9 metros de água, recriando os primeiros oceanos. 87% dos antigos oceanos de Marte foram perdidos no espaço, mas agora eles estão retornando. Quando totalmente terraformado, Marte terá um oceano de mais de 1,6 km de profundidade, cobrindo mais de 20% do planeta, com ondas gigantes e movimento lento. Haverá um oceano gigante no hemisfério norte, onde é plano e abaixo da elevação média, enquanto no sul, cheio de montanhas e alta elevação, haverá terra seca. À medida que a atmosfera fica mais espessa, ela começa a bloquear mais radiação solar, que matava a superfície. O céu começa a ter uma tonalidade clara de azul. A água está entrando em rachaduras profundas subterrâneas. Qualquer bactéria marciana subterrânea que tenha sobrevivido começará a crescer e se espalhar. A bactéria começa a subir para a superfície, onde as crescentes piscinas de água, atmosfera mais espessa e luz solar ajudam ela a crescer e se espalhar. As bactérias podem sobreviver no vácuo do espaço e em radiação. Algumas podem sobreviver por milhões de anos. Se não houver bactérias marcianas antigas, elas serão levadas da Terra, feitas em laboratório e projetadas para sobreviver em ambientes frios e altamente radioativos, e feitas para crescer e se espalhar rapidamente. Uma vez estabelecidas no planeta, as bactérias rapidamente se adaptarão e evoluirão, passando por 500 gerações em um único ano. As bactérias começarão a quebrar as rochas, criando solo e pavimentando o caminho para organismos mais complexos e plantas sobreviverem, como algas, grama e musgos. Marte agora está parcialmente terraformado, ainda são necessárias máscaras de oxigênio, mas em áreas mais baixas das planícies do sul, os humanos não precisam mais de trajes de pressão. As estruturas não precisam mais serem construídas tão fortes para resistir à pressão, e a radiação do espaço é reduzida, então os habitats não precisam mais serem subterrâneos. Agora começa o projeto de várias gerações para terraformar completamente Marte. O desenvolvimento bem-sucedido da fusão nuclear na Terra começa a encurtar o cronograma de terraformação. Em vez de terraformar o planeta inteiro,
o trabalho começa para terraformar um local específico, uma cratera profunda. Esta é a missão de paraterraformação, onde uma cratera inteira é coberta e fechada por uma cúpula transparente, se transformando em uma construção semi-subterrânea aberta. A construção continua no fundo da cratera, onde está protegido da radiação, é quente, em torno de 20 graus Celsius, tem alta pressão, permitindo a existência de água líquida e não exigindo trajes de pressão ou habitats pressurizados. As equipes só podem viver na superfície por um curto período de tempo, mesmo em suas naves espaciais, pois são bombardeadas por raios solares e cósmicos, que dividem o núcleo dos átomos do metal das naves. É por isso que os humanos precisam ir mais fundo em Marte, vivendo na cratera fechada, com um clima controlado e atmosfera artificial para ser respirável. O solo do planeta é misturado com uma cola feita de plantas, e assado para fazer tijolos e filamento de impressão 3D. Há áreas abertas para o cultivo de plantas no solo nativo de Marte. Uma máquina bioreatora mistura água para limpar o solo do perclorato, um sal prejudicial para humanos, tornando pronto para uso na agricultura. A água líquida evapora na atmosfera da cúpula, criando chuva. Escavadeiras estão cavando os lados da cratera para criar mais habitats fechados e oxigenados. Em breve, as habitações em crateras serão conectadas a mais crateras, tubos de lava, plataformas de lançamento e outras áreas de Marte, criando uma rede subterrânea. A terraformação de todo o planeta Marte continua com sua atmosfera mais espessa, clima quente, rios fluindo e oceano. Ondas e bactérias crescendo, humanos com engenharia genética avançada na Terra e a humanidade curando o câncer, permitindo que astronautas comecem a viver em habitats na superfície de Marte sem medo de radiação. Asteroides e cometas são redirecionados para atingir os desertos do planeta, pois não há CO2 suficiente em Marte para transformar completamente a atmosfera. Uma empresa é paga para importar materiais adicionais para tornar a atmosfera mais espessa, incluindo gelo e nitrogênio. Esses asteroides também são explorados, usados para tornar o solo habitável para o cultivo de plantas nativas. Reatores de fusão planetária agora fazem parte da paisagem marciana. Cabos supercondutores envolvem Marte de norte a sul e ao redor da linha do Equador, passando pelo Vale do Marinheiro, assim como os cabos submarinos de internet na Terra. Uma corrente elétrica começa a pulsar e circundar Marte. Este é o projeto Solenoid Loop, que tem o objetivo de reiniciar o campo magnético de Marte. Sem um campo magnético natural, de 100 gramas a 2 kg de atmosfera precisam ser fabricados artificialmente a cada segundo, pois os ventos solares expulsam a atmosfera desprotegida para o espaço. Marte tinha um campo magnético no passado, mas asteroides que atingiram a superfície possivelmente perturbaram o fluxo de calor no núcleo do planeta e ele começou a desligar, então precisa ser reiniciado. Os cabos na superfície envolvem o núcleo interno de Marte à medida que os reatores de fusão nuclear são ativados, enviando correntes elétricas pelos cabos. Isso começa a criar um campo magnético que envolve o planeta e se estende para o espaço. Começa a bloquear a radiação solar e cósmica e protege a atmosfera de ser arrancada para o espaço. Conforme a magnetosfera cresce e se fortalece, as auroras boreais começam a dançar sobre os polos norte e sul de Marte, agora protegidos pelo campo magnético criado pelos humanos. A atmosfera de Marte começa a alcançar as etapas finais de ser completa. Mais asteroides de nitrogênio são colhidos para a atmosfera. Ela está sendo replanejada para reduzir o dióxido de carbono, tornando a superfície habitável para micro-organismos, plantas, animais mais complexos e seres humanos. Os tardígrados são as espécies pioneiras em Marte, os maiores sobreviventes da natureza. Eles se alimentam de bactérias e algas, absorvendo dióxido de carbono, radiação, metais pesados e poeira. E fornecendo alimento para criaturas maiores. Torres de oxigênio artificiais e fazendas em massa de algas aceleram o processo de transformar mais CO2 em oxigênio, já que o dióxido de carbono é composto por 73% de oxigênio. Plantas e árvores geneticamente modificadas estão sendo introduzidas na superfície selvagem de Marte. Esta é a fase de semeadura do projeto. Espécies florais e insetos modificados biologicamente são semeados, e à medida que organismos mais complexos nascem através da seleção natural, o solo e a superfície se tornam mais enriquecidos, criando a base para um mundo biológico mais complexo prosperar. Não sabemos para onde nossa tecnologia futura nos levará ou como os corpos humanos teriam que ser alterados biologicamente para sobreviver em Marte, mas isso no final traria à humanidade o controle sobre sua própria evolução. Se inscreva no canal, e lembre-se de manter os olhos abertos.